Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Swindy Craft. Hoje é um vídeo um pouco diferente, vai ser um vídeo de desabafo, um vídeo em que vamos estar aqui um pouco a conversar, porque sim, é verdade, já há muito tempo que eu não apareço aqui no canal, já vai fazer uns bons meses que eu não apareço e isso também tem um motivo, tem um porquê de ter acontecido. E eu senti vontade e necessidade de fazer este vídeo para vocês porque eu gosto muito de trazer conteúdo aqui para o canal, conteúdo que te ajude, que te inspire, porque eu quando comecei a fazer amigurumis, o canal, a grande maior parte dos vídeos aqui colocados são vídeos sobre amigurumis, sobre bolsas, porque foi sempre o que eu realmente gostei de fazer. E eu já faço crochê há mais de 15 anos, portanto são muitos anos. E na altura que eu comecei a fazer crochê, não havia o YouTube que tivesse aulas de passo a passo como há hoje em dia. Tu hoje em dia, se quiseres fazer uma bolsa, se quiseres fazer um amigurumi, se quiseres fazer uma peça de roupa, seja o que for, tu basta colocares na pesquisa e vai-te aparecer inúmeras videoaulas em que tu podes aprender a fazer crochê. Na minha altura não havia, na minha altura havia algumas revistas que saíam mensalmente com alguns projetos e não eram de amigurumis, porque na altura ainda não havia grandes peças com videoaulas, com esquemas. Aliás, as peças que haviam eram estrangeiras, eram de outras artesãs. E foi assim que eu aprendi a fazer principalmente o amigurumi. Eu aprendi a fazer com uma artesã americana, eu aprendi a fazer amigurumis em inglês, com esquemas em inglês, porque ainda não havia nada que nos pudéssemos basear para fazer esses amigurumis. E foi assim que eu aprendi a fazer. Tanto que depois, quando passei para a vertente portuguesa, quando começaram a aparecer algumas receitas, eu tive alguma dificuldade, por incrível que pareça, porque é a minha língua portuguesa, mas eu estava tão habituada ao esquema inglês, às siglas, que me custou a adaptar e a fazer as peças, porque estava muito habituada ao inglês. Fazia muitas peças também em outras línguas, porque eu pesquisava muito e na altura não era vídeos, atenção, na altura que eu comecei a fazer amigurumis, só havia os blogs, não eram vlogs, eram blogs, eram páginas na internet de artesãs que tinham o seu blog e que iam publicando algumas receitas, todas em inglês ou em outras línguas, e algumas tinham o esquema, o diagrama, e nós fazíamos, pelo menos era assim que eu fazia. Eu não sei se tu és dessa época, se fores dessa época, deixa aqui nos comentários para eu saber, mas eu muitas vezes, eu tinha uma página, uma pasta em que guardava inúmeras receitas para depois poder reproduzir e fazer, porque era assim que se aprendia a fazer. Eu lembro-me que o primeiro amigurumi que eu fiz foi uma mini girafa e demorou imenso tempo até eu conseguir finalizar a girafa, porque não tinha prática, porque nós tínhamos que fazer e desmanchar e fazer uma receita em outra língua, embora eu não tenha muita dificuldade com o inglês, mas nós, as siglas, o ponto baixo, ponto alto, aumentos, diminuições, essas coisas, até tu apanhares a prática, leva algum tempo. Então foi assim um processo ainda complicado. E porquê é que eu te estou a contar isto tudo? Porque eu comecei aqui o meu canal no YouTube já há 7 anos, e se tu tiveres curiosidade em ver os vídeos que eu tenho aqui no canal, são praticamente todos de passo a passo de como fazeres algumas bolsas que eu fazia na altura. E essas bolsas que eu fazia na altura era para vender em feiras, porque eu vendia muito
em feiras e eu adorava vender em feiras. Eu tinha o meu trabalho normal e depois tinha esta parte do crochê que eu sempre gostei muito e na altura levava muito como um hobby e como era algo que eu realmente gostava e também gostava daquela interação com as pessoas, eu gostava muito de fazer feiras e então fazia muitas feiras. E na altura eu estava a aprender a fazer os amigurumis, mas eu já fazia muitas bolsas, porque eu sempre gostei muito de bolsas, eu adoro bolsas, sejam de crochê ou não, é uma coisa que eu gosto mesmo muito, e fazia muitas bolsas também. E como na altura que eu aprendi a fazer crochê não havia nada, porque não havia mesmo, havia as tais revistas, como eu te disse, e alguns blogs que nós podíamos nos inspirar e tirar ideias e receitas e fazer. E eu na altura, quando criei aqui o canal do YouTube, foi com o intuito de passar o meu conhecimento, de poder partilhar, porque como eu não tinha realmente referência nenhuma e as poucas artesãs que haviam aqui no YouTube, pelo menos que eu tinha conhecimento, eram estrangeiras, eram de outras nacionalidades. Às vezes eu conseguia entender quando eram artesãs espanholas e assim, mas havia algumas que eu não conseguia e também os tutoriais eram muito diferentes do que são hoje em dia, não tem nada a ver, eram completamente diferentes. E às vezes era complicado aprender. E eu própria criei um canal com esse intuito de passar também o meu conhecimento do que eu sabia fazer e ensinar a fazer algumas bolsas. Tanto que se tiveres curiosidade em ir mesmo lá ao início do canal, tu vais ver que os vídeos são muito, como eu costumo dizer, são muito arcaicos. São mesmo muito... era muito rudimentar a forma de gravar, porque não havia, aliás, mesmo em termos de materiais, não havia o que há hoje em dia. Não havia, pelo menos eu não tinha conhecimento. Se havia, eu não tinha conhecimento. Não havia tripés, não havia esse género de suportes para podermos gravar com uma boa qualidade, uma boa imagem. Não havia essas coisas. Eu, na altura, se fores ver o primeiro vídeo de todos, que foi uma bolsinha que eu fiz e que faço até hoje, eu vendo muito essa bolsinha, mas foi uma bolsinha, uma mini bolsinha chaveiro que eu fiz e que eu gravei esse vídeo para tu veres como era tão arcaico. Eu gravei esse vídeo com uma máquina fotográfica que eu tinha da Sony e que tinha também vídeo, dava para fazer alguns vídeos, e então eu não tinha tripés, não tinha nada dessas coisas. Eu sempre gostei muito de ler, e então tenho muitos livros, e eu colocava assim um montinho de livros aqui em cima, colocava a máquina fotográfica no formato de vídeo e começava a gravar. Só que aquilo era um filme, porque uma pessoa gravar com uma máquina fotográfica era um filme, porque às vezes ela caía, porque às vezes não se segurava bem no montinho de livros que eu colocava, tinha que fazer várias vezes, e depois editava o vídeo, porque também não havia nada destes editores de vídeo que há atualmente, que já trazem quase tudo pronto e só tens que ajustar ali alguns detalhes e o vídeo fica pronto. Não havia nada disso. Então eu editava os meus vídeos no Windows, havia o Windows Editor, quem for desse tempo deixa aqui nos comentários se conhece, e eu editava assim os meus vídeos, demorava imenso tempo a fazer a edição completa, portanto os vídeos, se tu fores a ver iniciais, não que ainda esteja perfeito, porque não está, porque há sempre coisas a melhorar, como é óbvio, mas comparando com anteriormente, quando comecei mesmo, era um filme, era mesmo um filme, porque era uma dificuldade tremenda para fazer aqueles vídeos, mas a mim dava-me tanto gosto de fazer e de partilhar, porque eu pensava assim, se quando eu comecei não havia praticamente nada, eu praticamente aprendi a fazer sozinha e a descobrir e a traduzir e fazer esse monte de coisas. É bom esta partilha porque podemos também ensinar outras pessoas que queiram aprender e que não saibam e a fazer também
Era esse o meu intuito e foi assim que eu comecei aqui no YouTube. Eu trazia vídeos de tutoriais, de passo a passo, de bolsas que eu fazia e que vendia nas minhas feiras e partilhava esses vídeos. Depois eu criei na altura uma página do Facebook, quando o Facebook começou. Mas Soraya, estás a falar assim, mas que idade é que tu tens? És assim tão antiga? Já sou um pouco, eu já tenho 40 anos, portanto, quando eu comecei nestas aventuras não havia assim tanta coisa, não havia Instagram, só havia o Facebook, e o Facebook ainda era muito no início do Facebook. Eu criei uma página na altura que eu dei-lhe o nome de Miminhos Artesanais e era onde eu colocava lá as minhas fotos. Eu não tenho aqui fotos de quando comecei, mas eram fotos mesmo muito básicas. Aliás, eu quando comecei a ter mais prática no amigurumi e a desenvolver algumas receitas também, a recriar, eu fazia o amigurumi e depois, deste amigurumi se calhar posso fazer, por exemplo, uma girafa, posso fazer um ursinho, vou adaptar aqui, comecei assim e publicava as fotos, mas não havia nada de conhecimento, de partilha, como é que havias de fazer uma boa foto, a iluminação, colocares um fundo, não havia nada disso, nós fazíamos da forma como sabíamos e íamos aprendendo. Uma vez saía mal, outra vez saía bem e era assim que nós, pelo menos que eu, ia fazendo. Eu tenho aqui uma foto que eu guardo até hoje porque eu gosto muito. Lembra-me quando eu comecei e que fiz este bonequinho que eu tenho aqui e as minhas fotos eram deste género que eu te vou mostrar. Eu espero que consigas ver bem. Este foi um bonequinho que eu fiz a partir dos Smurfs. Eu fazia muitas vezes os Smurfs, que era um boneco que eu vendia bastante bem, e depois criei a partir dos Smurfs este bonequinho que era era o mal dos Smurfs. Agora não me recordo o nome, mas era o mal dos Smurfs. E as minhas fotos eram assim. Eu vou tirar daqui só para tu veres. As minhas fotos eram assim. Depois eu publicava na internet, na minha página dos Miminhos Artesanais, e eu guardo esta até hoje porque eu gostava muito, pronto. E porquê é que eu estou-te a contar isto tudo? Estou-te a contar isto tudo porque realmente quando comecei ainda não havia nada e a minha intenção era partilhar o meu conhecimento, partilhar as coisas boas que iam acontecendo comigo, porque não havia. E eu própria sentia essa necessidade de ter também alguém que me pudesse dizer: olha, faz assim, olha, faz assado, porque isto resulta melhor, isto não resulta, não faças dessa maneira, faz desta maneira. Mas não havia. E o intuito foi esse, fui colocando, mas a verdade é que nos últimos tempos, principalmente, em que eu fui partilhando mais, pois criei a página Sue Handicraft, que é hoje a minha página, a minha marca, Sue Handicraft, e eu queria compartilhar toda essa minha experiência. No ano passado, eu senti que a página, neste caso o canal, não estava a evoluir, não estava a surtir efeito. Eu sempre tive muito boas encomendas, eu sempre trabalhei com encomendas, saindo das feiras, porque depois deixei de fazer feiras quando começou mais o online e quando comecei a descobrir mais como havia de vender online, depois também pesquisei mais sobre marketing, sobre vendas. Eu sempre fui uma pessoa que queria procurar mais, conhecer mais, sempre fui muito curiosa nesse aspecto e então tudo o que dissesse a respeito ao meu negócio, sempre tive essa vontade de aprender, eu sempre gostei muito de aprender coisas novas e senti essa necessidade e sempre fui partilhando e sempre fui fazendo coisas diferentes, pois criei o Instagram e foi por aí. E aqui no YouTube, no ano passado, eu senti um desgaste, senti-me desgastada, senti-me cansada.
eu sempre tive muitas encomendas, sempre vendi muito bem, sempre trabalhei muito bem com encomendas. E no ano passado eu tive mesmo muitas encomendas e no final do ano foi de loucos mesmo, mas e estava a fazer muitos vídeos também, muitos, vá, relativamente, aqui para o canal também, e senti que o canal não estava a evoluir, ou seja, que todos os vídeos que eu publicava, as visualizações eram muito baixas, o retorno dessa parte era muito baixo, o que também me levou a pensar que provavelmente o conteúdo que eu trazia aqui para o canal ou não gerava muito interesse ou então era porque o YouTube não recomendava, não sei. Eu senti-me um pouco desanimada, senti que estava a trabalhar e a esforçar-me, mas não estava a colher esses frutos. E eu falei-te aqui do início de como tudo começou, porque realmente é um pouco desgastante e até frustrante de teres um canal há 7 anos, que é o tempo que eu tenho este canal, e ele não evoluir, não crescer, não trazer frutos. Eu tenho um canal com 9.000 e poucos subscritores, mas acredito que metade talvez seja um fantasma, porque também há canais assim, não é? Com subscritores fantasma, e até hoje eu não consegui monetizar o canal. Soraya, mas tu queres viver do YouTube? Não é essa a intenção. Até porque a realidade também não funciona assim. Eu sei disso. Não é o querer viver do YouTube. Eu quero viver é do meu crochê, do meu artesanato, do meu negócio. Mas é um reconhecimento, é um trabalho que eu faço aqui também. O trazer-te conteúdo é um trabalho. Eu trazer-te as minhas experiências, dicas, o que funciona para mim, o que não funciona. Porque mesmo no campo dos amigurumis, não há assim tanta partilha do que o que corre bem, o que não corre, se uma pessoa tem muitas encomendas, porque é que tem muitas encomendas, o que é que faz para que tenha essas encomendas. E eu acho que essa partilha também é importante entre artesãs, porque o nosso trabalho já é um trabalho solitário, é um trabalho em que tu estás no teu ateliê, ou seja, no local onde tu trabalhas, mas estás ali, estás tu contigo a fazer as tuas peças, não há aquela partilha como quando estás num trabalho tradicional, em que tens colegas de trabalho, em que vais desabafando, em que vais partilhando, não há nada disso, tu trabalhas sozinha. Se tu queres esse tipo de partilha e esse tipo de aconchego, tens que ir para o YouTube, pesquisar vídeos, tens que ir para o Instagram, para o Facebook e pesquisar. E muitas vezes eu sinto que não há essa partilha, pelo menos entre do dia a dia, da rotina com amigurumeiras, com pessoas que fazem amigurumis, com outro género de peças. E foi esse o meu intuito quando criei aqui o canal, foi trazer também essa experiência e partilhar e sermos aqui também um pouco uma comunidade. E eu senti que não houve essa reciprocidade, o canal não estava a evoluir de maneira nenhuma, as visualizações eram mesmo muito poucas, isso acabou por me desanimar e acabou por me deixar um pouco frustrada também. E pensar se realmente valia a pena fazer isso ou não, trazer mais conteúdo e mais vídeos aqui para o canal. E a verdade é que eu senti algo que nunca tinha sentido até então. E isso depois também acabou por acontecer com o crochê, com as peças que eu faço. Eu acabei por não ter vontade de produzir conteúdo para o YouTube. Não tinha vontade, não me apetecia ligar a câmera e partilhar. E houve muita coisa que aconteceu que até poderia ter partilhado e poderia ter sido uma mais-valia também para ti, que me vês desse lado, mas a verdade é que não me apetecia. Não me apetecia gravar, não me apetecia criar conteúdo nenhum. E durante esse período de tempo que eu estive aqui ausente do YouTube, fez-me bem, porque eu estava a precisar de parar, porque como me sentia muito desanimada, como não me apetecia,
e vir aqui partilhar algo contigo que não me está que não me está a apetecer, que não sinto aquela energia, que não estou numa boa energia para estar aqui contigo, vale mais não produzir nada. E o facto do canal não ser monetizado também me deixou um pouco triste, porque eu não quero fazer comparações com ninguém, até porque cada um tem o seu trabalho, mas a verdade é que às vezes há canais muito mais pequenos do que o meu, em termos de subscritores, e que já estão monetizados. Talvez porque o conteúdo seja mais interessante, não sei. A verdade é que se tu também não tiveres feedback, se eu não tiver feedback da vossa parte, se vocês não me disserem, eu também não sei que género de conteúdo é trazer que vos interesse mais. E o facto da monetização é só porque também me dá uma motivação extra a mim de que o meu trabalho também está a ser reconhecido, porque isto é a mesma coisa que tu fazeres uma peça, seja que peça for. Eu vou falar dos amigurumis porque é os amigurumis que aqui se fala mais no canal. Tu fazeres uma peça de amigurumi, levares para uma feira, caso tu faças feiras, fazeres peças lindíssimas, seja o que for, tapetes, bolsas, seja o que for, e toda a gente passar e ninguém te vê. E ninguém olha para as tuas peças e ninguém compra as tuas peças. E foi isso que eu senti aqui com o canal, que ninguém me estava a ver, ou poucas pessoas me estavam a ver, estavam a ouvir o que eu tinha para partilhar. E isso desanima. Se tu fizeres muitas peças e ninguém te comprar, e continuas a fazer peças e ninguém olha para ti, e continuas a fazer peças e ninguém responde, tu vais chegar a um ponto que não te apetece fazer mais peças, não te apetece, simplesmente isso, não te apetece. E foi o que eu senti, que não me apetecia, porque também não estava a ser reconhecida. E sim, isto é um trabalho, quem cria conteúdo aqui para o YouTube é um trabalho. Trazer-te as minhas experiências e trazer-te o conhecimento que eu adquiri ao longo destes 15 anos, porque são muitos anos, 15 anos são muitos anos, e quando eu comecei não havia nada. Quando eu digo nada, é nada. E eu vivo numa cidade do interior de Portugal e não havia tantas retrosarias, armarinhos para comprar material para fazer as peças que eu fazia. Antigamente não havia olhos com trava. Eu tinha que bordar os olhos nos amigurumis porque ainda não havia, e se havia, eu não tinha acesso a elas, porque não havia tantas lojas online que vendessem materiais para artesanato, não existia essas coisas. Era muito pouco o que havia na altura. Começou a haver mais disponível essas coisas, já tudo estava mais facilitado. Na minha altura não havia nada disso. E eu senti um pouco isso aqui com o canal. Eu senti que não estava a evoluir, que não estava a crescer o canal. E eu senti-me muito desmotivada, a verdade foi essa. E não me apeteceu. Eu estou a ser muito sincera, este vídeo é um vídeo completamente diferente do que eu já trouxe aqui no canal. Aliás, eu nunca fiz um vídeo neste sentido, mas achei que era importante, porque às vezes também temos que desabafar e também temos que passar o que estamos a sentir, porque nem tudo é perfeito, nem sempre os dias correm da mesma maneira. E eu acho que também é importante passar estas emoções, porque tu também podes estar a sentir isso do outro lado, porque às vezes também vemos, porque vende muito, mas às vezes não é só isso, às vezes também nos sentimos cansadas, e foi isso um pouco que eu senti com o canal, senti-me cansada, senti que estava a fazer para nada, basicamente foi isso. E depois a verdade é que, para além de eu ter sentido isso, e no final do ano eu estava mesmo muito desgastada, eu senti também em mim que eu sempre tive muitas vendas por encomenda, e principalmente no Natal eu sempre vendi muito bem e sempre tive muitas encomendas. E no ano passado eu senti-me desgastada, estava desgastada com o canal porque sentia que não estava a ter retorno nenhum, senti-me desgastada com o trabalho que eu estava a fazer, ou seja, eu estava a fazer peças, estava a fazer as minhas encomendas e não me apetecia fazê-las.
foi uma coisa que eu nunca senti. Eu sempre adorei fazer crochê e sempre adorei fazer amigurumis e tudo o que está dentro do crochê, menos tapetes, porque eu não sei fazer tapetes, gosto muito, mas não sei fazer tapetes, mas todas aquelas peças que eu quero fazer, eu sempre tive muito gosto em fazer essas peças e eu senti que não tinha vontade de fazer. Eu estava a fazer porque estava a cumprir prazos, porque tinha que entregar as peças, porque as minhas clientes já tinham pago essas peças, mas eu não sentia vontade de as fazer. E isso causa-me um sentimento um pouco estranho, porque é que eu não tenho vontade de fazer? E depois também toda a situação aqui em Portugal, que também não está propriamente fácil. A verdade é que foi um ano que eu tive muito trabalho em termos do final do ano, eu tive muitas encomendas no Natal, mas houve meses durante o ano que foram muito complicados e foi uma coisa que eu também nunca tinha sentido no meu ateliê, porque eu sempre vendi muito bem. E o facto da inflação se ter instalado também em Portugal não veio a ajudar nem a facilitar. Eu tinha clientes que me compravam praticamente todos os meses e que muitas delas, houve meses que eu nem tive sinal delas, porque provavelmente também tinham as suas coisas, porque isto é mesmo assim e a situação não está muito fácil e afeta as pessoas e também temos que ser práticos. A verdade é que uma pessoa que tenha os seus compromissos e que precise comprar comida não vai comprar uma peça de artesanato, porque a comida vem primeiro do que a peça de artesanato. E eu sei que o facto de Portugal não estar num momento muito bom, porque não está, a verdade é que não está, as coisas estão difíceis aqui e isso acaba por se notar também nos negócios. Também não correm tão bem como corriam anteriormente. E tudo isso mexeu um pouco comigo, porque as coisas não ficaram muito fáceis nesse aspecto, porque clientes que me compravam sempre não compravam, algumas iam comprando umas peças e isso desgasta. E eu também já estava cansada, também já estava um pouco desanimada. Eu estive bastante desanimada nesse aspecto e decidi dar um tempo e decidi mudar as coisas, porque se não formos nós a mudar, também ninguém o vai fazer por nós e temos que ser nós a tomar a iniciativa de querer algo melhor para a nossa vida. E então eu decidi mudar e provavelmente não vais ver mais este cenário aqui atrás. Eu vou fazer uma mudança na minha vida, uma mudança no meu negócio, uma mudança no meu ateliê. Futuramente irás saber que mudanças são essas. Primeiro têm que acontecer, porque há coisas que têm que ser assim. Primeiro têm que acontecer, depois nós partilhamos. Se deu certo, está tudo ok. Se não deu certo, é experiência. Eu penso assim e é dessa forma que eu vou levando a minha vida. E por isso o afastamento aqui do canal durante tanto tempo, porque realmente eu estava muito desanimada, estava até triste, sim. Porque eu pelo menos quando crio conteúdo aqui para o canal, é para que sejamos uma comunidade, para que haja interação, mas também se não houver oportunidade dos canais pequenos crescerem, a mensagem não chega, não vai chegar às pessoas. E o meu intuito aqui era sempre que pudéssemos conhecer outras rotinas, como é que funciona, o que é que resulta, o que é que não resulta, porque há para todas nós podemos beneficiar, todas nós temos clientes diferentes, mas se pudermos ter uma dica que funciona e que te pode funcionar para ti, porque é que eu não vou partilhar isso contigo? Pelo menos sempre foi esse o intuito aqui do canal. Mas isso pode não estar a gerar tanto interesse e com isso o canal não cresce. Se o canal não cresce, o YouTube não partilha e não chega a pessoas e fica um canal invisível praticamente. Que é a mesma coisa que se tu fizeres muitas peças, vais para a feira e toda a gente passar, mas ninguém olhar para ti, ninguém reparar em ti, estás ali invisível, faz-te conta que não estás lá. E foi isso que eu senti e senti essa necessidade de parar por um tempo, pensar o que é que eu queria fazer
e depois toda esta conjuntura também em Portugal que não está nada fácil, a verdade é que veio a dificultar muito a vida dos portugueses e isso notou-se e eu notei também aqui no ateliê, notei em tudo e então tomei uma decisão e há mudanças que eu vou tomar, que já estão tomadas e por isso é que eu te estou a dizer que provavelmente não vais ver mais este cenário aqui atrás. Eu decidi mudar. Eu quero continuar aqui com o canal, mas também quero saber a tua opinião, quero saber também o que é que tu gostarias de ver, o que é que tu gostas de acompanhar aqui, porque às vezes também fico sem saber o que realmente pensas, porque se eu não tiver o teu feedback, também não posso trazer conteúdo que possa ir em contra aquilo que tu queres, o que é que tu gostas de acompanhar, o que é que tu gostarias de ver. E sim, gostava que deixasses o teu gosto, o teu comentário, que partilhasses, porque quanto mais o canal crescer, também é mais possível de eu poder chegar à monetização. E a monetização, como eu já te disse, não é para eu viver do YouTube, porque não é esse o meu intuito. Mas sim, é uma pequena renda que também pode ajudar a eu, por exemplo, criar aqui grupos, poder criar um conteúdo exclusivo e trazer-te umas receitas diferentes, ou seja, melhorar tanto para mim como para ti. Não é o intuito de viver do YouTube, porque não é isso que eu não quero viver do YouTube, mas é sim uma ajuda para poder criar algo maior que beneficie a todas nós, a mim e a ti que me assistas e que acompanhas e que gostas até dos meus tutoriais também. Há tutoriais que eu já tenho programados para trazer, que eu acho que vão ser bons também para fazeres, para venderes, seja online, seja nas feiras, seja onde for. E eu gosto dessa partilha, mas também tenho que ter o teu feedback desse lado para saber o que é que eu posso trazer que te ajude mais e que tu gostes de ver. Portanto, foi nesse sentido o meu desaparecimento aqui do canal. Foram alguns meses um pouco difíceis no aspecto de que me senti mesmo muito desanimada e não tinha vontade, e isso nunca me tinha acontecido. Eu gosto de estar aqui contigo, eu gosto de partilhar, gosto de mostrar, mas também se não tiver o teu feedback, se eu estiver aqui a falar sozinha, vale mais não falar, que é mesmo assim. Portanto, este vídeo já está um pouco longo. Se ficaste aqui até ao final, deixa-me um coração nos comentários, um coração verde da esperança, que eu vou gostar muito de receber esse coração. E partilha também o vídeo, vamos crescer o canal, vamos fazer com que ele possa chegar a mais pessoas possam fazer parte aqui da nossa comunidade e é bom para todas, porque eu tenho muitas ideias que eu queria trazer aqui para o canal, que queria partilhar contigo, mas realmente se não houver interesse em estares aí desse lado e assistires, também não vou trazer, porque trazer só porque sim, não. Eu quero que isto seja uma comunidade e uma comunidade boa para ambas as partes. Portanto, foi esse o motivo do meu desaparecimento aqui do canal, o porquê. Eu espero que tenhas gostado um pouco da minha história, de como tudo começou. Eu já faço crochê há muitos anos mesmo, sempre gostei muito e as coisas eram completamente diferentes das de agora, não tem nada a ver, não havia nada na altura e ainda bem que tudo se evolui e tudo cresceu, porque é bom, o conhecimento é bom, eu adoro aprender, adoro coisas novas e aliás eu próprio vejo vídeos completamente diferentes da minha área de atuação porque eu gosto e fazem-me bem. E deixa nos comentários também o que é que tu gostarias de ver mais aqui, que possamos trazer mais conteúdo bom que beneficie todos nós. Eu espero que tenhas gostado. Não vais ver mais este cenário aqui, vais ver mais um vídeo com este cenário, mas provavelmente não vais ver mais este cenário, mas depois mais novidades vão vir por aí pelo caminho, portanto acompanha, que eu acho que vais gostar. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, um beijo.